Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa segunda-feira, 16 de dezembro. O assunto do momento, claro, você sabe, é continuidade ou não de Arthur Jorge. Nesse momento que eu tô gravando, 9h30 da manhã, tô começando a gravar esse vídeo. Até aqui, não tivemos nenhuma notícia, nenhuma atualização derradeira. Arthur sai ou Arthur fica. Pelo menos até aqui, nada disso aconteceu. Ao longo dessa segunda, eu até acredito que a gente vai ter notícias buscando atualizar a situação. E a gente pode ter uma conclusão de tudo isso. Mas é importante, nesse momento, a gente estabelecer os pingos nos is. Estabelecendo aqui a cronologia dos eventos decorridos desde outubro. E por que outubro? Porque foi em outubro, segundo matéria assinada pelo Thales Machado, que chegou a sondagem que depois, mais adiante, veio a se transformar em proposta do Al Rayyan lá do Catar. Na ocasião, segundo Thales Machado, o Arthur e seu staff receberam essa sondagem e passaram isso para o Botafogo. E eu lembro, inclusive, do Textor, em algumas declarações que ele deu, dizendo que ele estava ciente de tudo que estava acontecendo. Que aquilo que chegou para o treinador foi passado para o Botafogo. Porém, as partes, em outubro, decidiram que não era o momento para ter aquele tipo de conversa. Porque a gente estava em meio à disputa da semifinal da Copa Libertadores. E, claro, a gente também estava naquele centro total de disputa pelo título do Brasileirão. Então, as partes entenderam que essa conversa, sim, aconteceria, só que mais adiante. E fazia todo sentido. O próprio técnico Arthur Jorge deixou bem claro de que, naquela altura, ele queria estar concentrado, focado, única e exclusivamente no seu trabalho. Porque o Arthur tinha a ambição de ser campeão das duas competições, o que acabou acontecendo ainda bem. No contrato do Arthur Jorge, é bom a gente também estabelecer isso aqui de saída, existe a bonificação pelas conquistas, o que vai fazer com que o seu salário em janeiro passe de 1 milhão por mês para 2 milhões por mês. Não livre de impostos, é verdade, e eu estou falando isso por conta da oferta do Al Rayyan, que são de 3 milhões de reais por mês livre de impostos. É muita grana. A gente está falando de 36 milhões de reais por ano. Livre de impostos, repito. No caso do salário aqui no Botafogo, mesmo aumentando para 2 milhões, a gente sabe que tem ali alguns descontos, né? Que tem os impostos e tudo mais. E é normal, né? Vamos colocar isso aqui de forma muito clara, é normal, ainda mais no mundo do futebol, onde envolve altas cifras, quando você tem uma proposta de um salário como esse, é normal que você use isso a seu favor para tentar negociar no seu atual clube uma valorização superior ao que já estava estabelecido no contrato. Super normal. Não tem nada de Arthur Jorge mercenário, ele quer ganhar mais. Não existe isso. Você tem uma oferta de 3 milhões de reais por mês livre de impostos. Você tenta, então, extrair o máximo valor do seu atual acordo. Você chega para o Botafogo e fala, olha, tudo bem, a gente vai ter uma valorização pelo bônus estabelecido em contrato. Mas considerando que a gente tem essa oferta aqui, será que a gente consegue chegar num valor acima daquilo? Será que a gente consegue receber uma valorização acima daquilo? Tudo isso é normal. Você pode gostar ou não gostar do que eu estou falando, mas é normal. Não dá para você considerar que não. Se você estivesse na mesma situação, certamente o modus operandi seria igual. Porque você estaria muito valorizado no mercado, e se você está muito valorizado no mercado, você quer receber mais. Simples. Não tem para onde correr. Dito isso, fato é, desde outubro, o Botafogo, e aí eu falo Textor e o Arthur Jorge, não conversaram até o presente momento sobre essa questão. E no dia 5 de dezembro, o próprio Textor disse que essa conversa ainda não tinha acontecido. Então não são vozes da minha cabeça. O próprio Textor, no dia 5 de dezembro, 3 dias antes do jogo decisivo contra o São Paulo no Brasileirão, falou sobre isso. Falou ao Sport TV. E disse também que ele entende que é super normal o treinador e os jogadores do Botafogo serem alvos de sondagens, de propostas. Afinal de contas, você está disputando títulos naquela ocasião.
Você já tinha sido campeão da Libertadores e estava para ganhar o Brasileiro. Time que se destaca, os olhos do mercado viram para ele. É assim que funciona. Então é super normal você ter... pode surgir uma proposta de 15 milhões de euros pelo Savarino. Pode ter uma proposta de 35 milhões de euros pelo Luiz Henrique. E por qualquer outro jogador do Botafogo. Absolutamente natural. E sobre isso, o Textor disse o seguinte. Como eu disse muitas vezes, isso no dia 5 de dezembro, não tive essa conversa com Arthur Jorge. Então, desde outubro até 5 de dezembro, que foi a última vez que o Textor falou sobre essa questão, nós temos certeza, a conversa não aconteceu. Certo? Ele tem um contrato de 2 anos. Essa parte para o Textor é muito importante. E isso a gente pode cravar, porque o Textor teve o mesmo pensamento na época do Castro. Vocês vão lembrar disso. Na época, o Textor também se respaldou no contrato existente. Nós temos um contrato. E para o Textor, essa questão de termos um contrato é muito importante. Só que no mundo do futebol, contratos, conforme o Ricardo bem colocou na nossa resenha, contratos eles valem até a página 2. Como assim, Vitor? Tem um acordo assinado? Sim. Só que neste acordo assinado, e é esse que é o ponto, existe uma multa contratual. E a multa contratual, segundo o André Hernan, é de 2 milhões de euros. Isso vai dar uns 12,7 milhões de reais. Para um time que está disposto a pagar 3 milhões de reais por mês livre de impostos, vamos combinar? 2 milhões de euros, 12,7 milhões de reais, não é nada. Então, sim, existe um contrato. Contratos são importantes, estabelecem tudo que é pertinente àquela relação de trabalho. Só que tem uma multa. E a multa, ela resolve o contrato assim. A gente sabe que o Textor é muito apegado a essa coisa do contrato que foi assinado, do acordo que foi assinado. Mas no mundo do futebol é assim que acontece, gente. No mundo do futebol não tem pra onde tu correr. Tem uma multa, alguém está disposto a pagar aquela multa? Então, beleza, o contrato está ali, mas vai ser concluído. Se assim for. Da última vez que o vi, ele estava se divertindo muito, dançando, cantando, levantando o troféu, com muito amor em torno dessa situação com ele. Ele vai receber ofertas. Já no dia 5 de dezembro, o Textor estava muito tranquilo sobre a questão das ofertas chegarem. Acho que o Botafogo é ótimo, o mundo está nos observando. Se formos bem, eles vêm atrás do nosso técnico. Se formos bem, eles vêm atrás dos nossos jogadores. O sucesso traz isso. Temos que fazer o nosso melhor para persuadir aqueles que apoiam o Botafogo Way a permanecer e competir e ganhar campeonatos o máximo possível. Quando ele fala sobre temos que persuadir aqueles que apoiam o Botafogo Way, isso passa pela conversa, que até o dia 5 de dezembro não tinha acontecido. Mesmo com o título da Libertadores já tendo resolvido, né? A gente já era campeão da Liberta, e o Campeonato Brasileiro a gente estava pelo jogo contra o São Paulo. Certo? Você tem que conversar com o treinador. Você tem que chegar e fazer uma videochamada que seja, se não for pessoalmente, que é o melhor dos cenários, né? Olho no olho, mas você tem que conversar. Porque o Arthur deu uma declaração recente, já vou trazer aqui ao jornal português A Bola, onde ele fala, tá tudo em aberto. Isso foi por agora. Foi no dia 13 de dezembro. Já vou trazer essa declaração dele. Ainda falando sobre a declaração do Textor, ele disse o seguinte, também no dia 5 de dezembro. Ele provavelmente tem recebido propostas há um tempo. Isso não é novidade para mim. Ou seja, ele se mostra ciente de que, né, isso está acontecendo. Acontece no meio da temporada, claro que aumenta. Ele está fazendo um trabalho incrivelmente bom. E veja o que fizemos. Então ele será um alvo. Ele é boa pinta, engraçado, apaixonado e um grande treinador. A temporada nem acabou. Temos um jogo no fim de semana. Não conversamos ainda sobre isso. Vamos nos falar certamente depois de domingo. Domingo, jogo com São Paulo. 8 de dezembro. Essa conversa estava prevista para acontecer lá em Doha, no Catar. O Textor tinha ali uma previsão de ir para Doha quando fosse no jogo contra o Al. Só que como o Botafogo acabou saindo da competição para o Pachuca, claro, ele cancelou a viagem, porque não faria sentido. Mas existia uma previsão de que no sábado contra o Al,
essa conversa aconteceria. Não aconteceu por motivo de força maior, a eliminação do Botafogo do Mundial nas quartas de final. Esse é um ponto importante da história. Estava previsto um encontro, mas acabou não acontecendo. O Textor ainda disse o seguinte: é claro que ele quer, né, que o Arthur Jorge fique. Eu o amo, ele é maravilhoso. Ele vai ter ofertas, vai ter que decidir quanto tempo quer ficar no Brasil. Os torcedores o amam, sei que ele gosta de liderar esse time. Luiz Castro estava muito feliz, mas às vezes o dinheiro chama. No caso do Luiz, ele não estava no fim da carreira, mas já tinha uma longa carreira e fazia sentido para ele sair. O Textor reconhece que, economicamente falando, era uma oferta, pela idade até do Castro, que fazia sentido ele aceitar. Acho que o caso do Arthur é diferente. Sei que ele se sente muito bem com o que construiu e espero que possamos mantê-lo. Você vê que não tem declaração do Textor aqui, pelo menos nessas que eu trouxe, dizendo que ele vai aumentar o salário do treinador. Não teve, pelo menos nessas falas do dia 5 de dezembro ao Sport TV. Tá? Não teve. Aí vale destacar o seguinte: 13 de dezembro, Arthur chega ao Rio de Janeiro, depois do jogo contra o Pachuca, e dá as seguintes declarações, né, a respeito de propostas do exterior, né, que ele espera valorização salarial. Não é surpreendente. Mais uma vez confirmamos nossa relação de equipe e torcida, isso porque a torcida recebeu o time no aeroporto, né, pediu até para ele ficar e tudo mais. Fico satisfeito porque tivemos que sair rápido após o título brasileiro e temos essa recepção agora. É mais um marco da união com os jogadores e torcedores, para fazer desse ano histórico, extraordinário. Não estamos a falar de nada para trás, meu presente é aqui. Desfrutar um pouco de estar com essa torcida, que fez questão de aqui estar. É a marca de união e enorme satisfação pelo que fizemos. Construímos e deixamos seguramente de legado nesse clube. É fantástico os pedidos da torcida para ele ficar. O mesmo se passou no estádio quando vencemos o campeonato. Festejamos junto da torcida. É bom, acima de tudo, pelo reconhecimento do trabalho, da nossa paixão, do que entregamos ao clube. A única forma de ter retorno é ver a torcida ao nosso lado, acarinhando, dando amor. Não posso estar mais feliz do que estou. Vou amanhã regressar para Portugal para o meu período de férias e só. Ainda não conversamos. Estamos hoje assim. 13 de dezembro, o Arthur Jorge, ao chegar no Brasil, fala que a conversa ainda não aconteceu. Lembrando que a conversa estava prevista para acontecer no sábado, certo? 14 de dezembro, lá no Catar. Mas não teve como, porque o Botafogo foi eliminado antes. Então, 13 de dezembro, a conversa ainda não tinha acontecido. Vem o dia 15... e o Arthur, ele dá uma entrevista ao jornal português A Bola. Dia 15 de dezembro já. Tenho tudo em aberto. 15 de dezembro, mais conhecido como ontem. O Arthur deu essa entrevista dizendo que estava tudo em aberto. Ele não tinha assinado nada ainda com ninguém. As propostas que existem, principalmente do mundo árabe, são muito tentadoras do ponto de vista financeiro, mas surgiram ainda antes do Peñarol, semifinal da Libertadores. São propostas que já têm algum tempo e nunca me debrucei muito sobre elas, porque queria ganhar títulos e tinha um foco muito grande na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Temos de pensar e ver como vamos decidir o futuro. Nesta altura, está tudo em aberto. Tenho contrato com o Botafogo. Há, de fato, algumas possibilidades e propostas em cima da mesa. Tanto o Cajuda, que é meu agente, como o Botafogo estão a par de tudo isso. Tudo se vai resolver para o bem de todos. Agora, venho a Portugal para desfrutar da família e estar em casa para descansar após um ano super intenso. Depois disso, vamos perceber o que será o início de janeiro para o arranque de uma nova temporada, onde quer que esteja. Literalmente, tudo em aberto. Foi o que eu falei. Até o momento que eu comecei a gravar esse vídeo, a gente ainda não tinha uma conclusão definitiva. Arthur fica ou Arthur sai? O que a gente tem são notícias, né, de alguns setoristas do Botafogo, então jornalistas de ESPN, de O Globo e tal, dando conta de que uma parte de pessoas dentro do Botafogo entende que o Arthur vai sair. Mas, ao mesmo tempo, declaração do próprio treinador deixa claro que está tudo em aberto ainda. Porque ele segue esperando a conversa, tal conversa com o Textor. Certo?
O Arthur também, ao jornal português A Bola, disse o seguinte: percebo que se possa falar muito de comparativos em relação ao Luiz Castro, né, que deixou o Botafogo para seguir rumo ao Al-Nassr. Desde sempre, o meu agente mostrou que existiam propostas para poder sair. O projeto é o mais importante. Que jogadores vamos ter? Se vai ser um ano de muitas alterações, com saídas. O Arthur aqui demonstrando preocupação com o possível desmanche do time titular do Botafogo. Os reservas, a gente vai ter alterações. Não tem como, tem contrato se encerrando e tudo mais. Mas ele demonstra uma preocupação também esportiva. Eu tinha um timaço em 2024. O que vai ser de 2025? E lembrando que a ideia lá em outubro era a possibilidade de você depois ter uma conversa sobre valorização, mas também sobre planejamento para 2025. E é uma conversa importante. Por isso que ontem na nossa resenha eu fui muito claro aqui. O fato de não ter tido essa conversa ainda, e hoje é dia 16 de dezembro, me incomoda. Porque pelo sim, pelo não, mesmo que ele vá sair, a conversa precisa acontecer. Essa conversa tem que acontecer. Não pode simplesmente, não vamos conversar, é isso aí, então Arthur vai embora e... Eu acho que seria um erro não ter essa conversa, mesmo que depois da conversa ele decida que ele vai partir. Sinceramente. Vale destacar ainda o Arthur dizendo: criamos uma equipe fortíssima. Ainda não falamos sobre isso. Tive uma semana difícil porque fomos logo pro Catar jogar o Intercontinental. Então você vê, Fogão, que se tiver a conversa, eu acredito na permanência do Arthur. Se tiver essa conversa. Mas mesmo que não permaneça depois de conversar, o Textor e o Arthur têm que sentar à mesa e dialogar. Eu só não quero ver o Botafogo perder um treinador porque não teve essa proatividade. É a única coisa. Se ele decidir sair mesmo tendo a conversa, aí é outra história. Pelo menos a gente tentou, fez a nossa parte. Enfim, quero saber a sua opinião, coloquei todos os pingos nos is. O que você acha dessa história? Deixe seu comentário aqui embaixo e volte na hora do almoço, porque vai ter muito mais conteúdo por aqui e atualizações sobre esse caso. Fechou? Por hora é só, um grande abraço. Fui! Valeu!